Porque hoje, meninas lindas do meu coração, temos coisas para um caramba para estudar, viu? Lembrem-se que semana passada nós vimos equação do primeiro grau, tá certo? E aí, a equação do primeiro grau, eu foquei bastante na resolução dela mesmo, né? Assim, de forma bem direta. Sobretudo essas daqui que tinham frações, ou seja, essas que são bem mais chatinhas, né? Que são aquelas equações do primeiro grau que são meio insuportáveis de serem resolvidas. Agora, por que foi que eu cobrei isso, né? Por que foi que a gente desenvolveu essa habilidade, meninas? Para que a gente possa ter conhecimento suficiente para resolver sistemas de equações. Professor, o que é que significa sistema de equações? É quando a gente vai ter ali duas equações que vão ter duas ou mais, tá, gente? Lembrando que podem ser duas ou mais. Inicialmente, nós iremos trabalhar os sistemas mais simples, que quais são, Victoria? São esses sistemas que nós temos duas equações sendo, como é que eu vou dizer? Elas estão sendo trabalhadas juntas, então elas possuem uma relação, e nós devemos ali determinar o valor do x e do y usando as duas equações. Tá vendo? Então, vamos lá, olha só. Pessoal, aqui, inclusive, como é que a gente vai classificar um sistema? Né? Ou melhor, como é que a gente vai dar o nome a esse sistema? É muito simples. Vocês vão sempre olhar para a quantidade, ou seja, o número de equações e também o número de incógnitas. Professor, o que é que significa equação? Equação, gente, é o conjunto de letras. Então, quando você tem uma ou mais letras, aquilo ali é uma equação. Por exemplo, você tem aqui, ó, preste atenção, viu? X mais Y dividido por 2. Olha, você tem uma relação entre duas letras. Você está relacionando X e Y, então isso daqui vai representar para mim uma equação. O grau dessa equação pouco importa para a gente agora, tá? Mas antes que a galera aí que é mais ansiosa um pouco pergunte, essa equação sim seria uma equação do primeiro grau, tá? Quando a gente entrar em equação do segundo grau, aí a gente já vai trabalhar os sistemas de equações de segundo grau, tá certo? Hoje, se der, a gente já entra em equação de segundo grau. Beleza? Mas, ó, aqui embaixo eu tenho uma outra equação. Aí, que equação é essa? Ó, é a equação x menos y igual a 1. Então, aqui eu tenho a minha segunda equação. Tá certo? Existe, Rosena, existe sistema de segundo grau, viu? Inclusive, já teve uma questão do Enem que cobrou sistema de equações de segundo grau. Foi mais especificamente uma questão de volume, olha. Questões que envolvem volume, ou volume não, perdão, área, tendem a usar sistema de equações de segundo grau. E aí teve questão lá que cobrou isso e a galera não sabia fazer, acredita? Mas a gente vai aprender, viu? Fique tranquilo em relação a isso. O curso é básico, mas básico que eu falo é mais em relação ao número de assuntos por aula e a velocidade mesmo que eu vou ministrando isso. Lá, isso é uma bomba mesmo, viu? E a gente vai se preparar, viu? Pois é. Pronto. Não, Victoria, eu acredito que não, viu? Acredito que você não vai, não. Acredito que você consiga acompanhar de boa, viu? Vai anotando o máximo que você puder, perguntando o máximo que você puder também. Mas olha só, meninas, aqui embaixo eu tenho uma outra equação. Aí essa equação aqui, gente, é a equação x menos y igual a 1. Tá vendo? Então eu tenho uma segunda equação. Incógnitas, gente, são as letrinhas. Então percebam aqui, ó, que de letra você tem o x e você tem o y. Então x e y são as incógnitas do nosso sistema. Então percebam, ó, nesse sistema, o sistema é o que está dentro da chave, tá certo? Eu tenho duas equações, olha, que eu vou chamar de equá, tá certo? Vou resumir. E eu tenho duas incógnitas, olha, duas incógnitas, que são as letras que eu quero determinar. Então, eu posso classificar, eu posso dizer que esse sistema é um sistema 2 por 2. Ou seja, sempre vai ser o número de equações por o número de incógnitas. Esse sistema seria um sistema 2 por 2. Tá? Agora sim, professor, mas para a gente aqui, o que é que vai valer? É resolver essa criatura. Diga aí, Laísa. Fabrício, no caso seriam duas incógnitas e não quatro. Não tá por serem iguais, não tá contando, então.
Isso, muito bem, justo. Você sempre vai contar assim, ó, por exemplo, como em cima você tem x e embaixo tem x também, então ele só vai contar uma vez, tá vendo? Ele vai considerar uma mesma incógnita. Beleza? Ok. Ok? Agora vamos lá, professor, beleza. O que é que eu vou precisar saber disso daqui de fato? É resolver. E aí, para resolver, gente, nós temos sempre dois métodos principais. Quando eu falo dois métodos principais, eu não estou dizendo dois métodos únicos, eu estou dizendo que são os mais utilizados, tá certo? Então, olha só, percebam. O primeiro método que eu vou ensinar para vocês aqui, ó, anotem aí no caderno de vocês também, tá? Ó. O primeiro método é o método que nós chamamos da soma e subtração de equações, ó. Vou botar aqui, ó, soma e subtração. Tem professor que gosta de chamar de soma ou subtração, mas é a mesma coisa, tá, gente? Subtração. É porque quando a gente coloca o ou, dá a ideia mesmo de exclusão, né? Ou você vai ter um ou você vai ter outro. Não dá para ter os dois ao mesmo tempo, tá? Então, você vai usar um ou você vai usar o outro. Mas o que é que significa, gente, soma e subtração? Como é que eu vou fazer para resolver isso? O primeiro passo que eu vou fazer aqui, eu especialmente, como eu risquei as equações, eu vou primeiro transcrevê-las aqui, ó, porque ficaram riscadas além. Então, vai ficar x mais y igual a 2, e embaixo x menos y igual a 1. Pessoal, olha só, quando nós vamos resolver por soma e subtração, o nosso objetivo principal vai ser remover uma incógnita, ou seja, fazer com que uma incógnita, Ana e Gabriele, ela desapareça. Então, percebam aqui, ó, se eu somar as duas equações, somar a equação de cima com a equação de baixo, será que eu vou conseguir remover uma incógnita? Vamos lá para a gente ver, ó. Lembra, quando eu quero somar duas equações, vai ser assim. X só vai somar com x, y só soma com y, e número sozinho só soma com número sozinho. Então, vamos lá, eu vou somar eles dois, ó, somar essas duas equações. Então, vai ficar assim, lembra? X eu só somo com x, e y só somo com y. Então, vai ficar, olha, x mais x, isso aqui dá 2x, você concordou comigo? Porque lembra, tem um x, juntei com o outro x, só que tem que dar 2x. Enquanto aqui agora vai ficar assim, ó, y mais menos y. Olha como é que vai ficar, meninas? Y mais o menos y, olha. Aí vai ficar assim, olha. Y tem que fazer o jogo de sinal, porque eu tenho dois sinais juntos. Faço mais com menos, menos. E y menos y deu zero. E é isso que eu quero aqui, tá vendo? Ó, como deu zero, gente, é a mesma ideia, a mesma coisa da gente dizer que cortou, tá vendo? Porque vai desaparecer ali, tá vendo? E agora aqui, o que é que eu vou fazer? Ó, vou somar esses dois caras aqui. Eu vou ficar com 2 mais 1, isso aqui vai dar 3, ó. Tá vendo? Aí, olha só, peguei aquele sistema e reduzi a isso daqui. Como eu quero saber só o valor de x, eu tenho que deixar x de um lado da igualdade. Aí me lembrem aí, o 2 está multiplicando. Eu vou passar ele para o outro lado como? Qual é a operação inversa da multiplicação? Dividindo. Muito bem, dividindo. Então vai ficar 3 sobre 2. Tá vendo aqui, ó? Muito bem. Resolvido, ó. Acabou. Então, esse daqui é o valor de x. Professor, mas o sistema está resolvido aqui? Não. Sabe por quê, gente? Porque eu tenho que encontrar o valor de x e também preciso encontrar o valor do y. Então, olha, preste atenção aqui, ó. Atenção dobrada. Encontrei o valor de x. Agora, o que eu vou fazer é encontrar o valor de y. Sabe como é que eu vou fazer isso? Eu escolho qualquer uma das equações, ou a de cima ou a de baixo, e vou substituir no valor de x isso daqui. Porque, olha só, Milena, Rosena, o que eu encontrei aqui foi o valor de x. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a equação de cima, tá vendo? Que é x mais y igual a 2, e vou substituir, ou seja, no lugar do x eu vou botar 3 sobre 2. Então, fica 3 sobre 2, porque esse é o valor de x, mais y igual a 2. Como eu quero encontrar o valor de y, o que é que eu faço? Eu deixo ele de um lado da igualdade, e esse 3 sobre 2, gente, se ele está positivo, ele passa como para o outro lado? Se ele está dividindo. Ou se ele está positivo. Como? Se ele está positivo. Negativo. Muito bem, fica negativo. Isso mesmo, gente. Olha, tá vendo aqui? Aí, como é que eu faço para resolver essa operação aqui, olha?
Coloca um embaixo do 2. Muito bem, isso. E agora o quê? Borboleta. Isso, muito bem, ó. 2 vezes 2, 4. 4. Repete o sinalzinho. 3 vezes 1, 3. isso. E embaixo multiplica, né? 2 vezes 1, 2. isso aí, muito bem. Então, o y aqui só pode ser 4 menos 3 dá quanto, Milena? 2. Ou Dá 1 2? Isso, 1. Embaixo? sobre 2. Muito bem, tá vendo? Ó, encontramos o valor tanto de x quanto de y. Acabou. Esse daqui é o que a gente vai ter que fazer quando a gente quiser determinar um sistema de equações. Então, depois não junta o Não, valor Milena, do pode deixar x. assim. Termina Isso, aí. pode deixar assim, terminar aqui. E aí a gente pode escrever assim, Milena, se a gente quiser, ó, solução, a gente escreve S de solução, abre uma chavezinha e bota primeiro o valor de x, bota um ponto e uma vírgula e depois bota o valor de y. Pronto, tá resolvido. Essa aqui seria a solução do sistema, tá vendo? Posso sim, Anizinha. Vou tirar agora, viu, printzinho, e mandar para vocês, ó. Todo mundo entendeu, gente? Ou ficou meio complicado de entender? Me digam aí, vá. Eu não sei Quero... se quando eu entrei você já tinha começado. Não, tinha não, Milena. Então, peguei do começo. Foi, bem do comecinho mesmo. Eu tava até esperando, sei mesmo, cadê a Milena que não entra? Eu tava doido para conversar. E quando eu vi que apareceu tua notificação aqui, eu disse, eita, pronto, já vou começar. Cheguei no tempo certo. Foi o tempo, a gente cronometrou, velho. Vamos lá, ó, esse daqui foi o primeiro método, gente, certo? Vitória foi o primeiro método. Então, a gente tem um segundo método, que eu vou até trocar a cor aqui do meu pincel, viu? Vou botar o pincel, cadê? Vou botar o pincel azul, talvez, não, o azul não, vou botar o verde aqui, ó, para a gente determinar ele agora, ó. Então, esse daqui foi o primeiro método que a gente chamou ali de soma ou subtração de equações. Mas a gente tem um segundo método aqui, gente, que vai ser o método que a gente chama da substituição, ó, método, e aí o nome do método é substituição. Substituição. Peraí que eu já vou dar zoom, viu, gente? Aqui, ó, eu vou só passar limpo o nosso sistema de equações, que vai ser o mesmo, tá? Que é para poder vocês verem que independente do método que eu uso ali, independente do método que eu uso, eu vou encontrar sempre a mesma resposta, tá? Então, olha, agora fazendo método da substituição. Percebam como é que eu faço. Esse aqui é o meu método predileto, gente, porque é assim, falando sobre os tipos de equações, os tipos de sistemas de equações, esse daqui vai sempre vai ter a mesma dificuldade em todos os tipos de questões. Certo? Ele vai resolver sempre do mesmo jeito. O outro, às vezes, dá uma confundida. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês ali uma equação, um sistema de equações que a gente não consegue resolver direto. Tem que fazer um estudozinho, daqui a pouco eu comento com vocês. Então, olha, vejam só, aqui eu tenho duas equações, concordam comigo, né? Eu tenho a equação 1, que está aqui em cima, e tenho a equação 2, que está aqui embaixo. E eu tenho que fazer assim, ó, Laís, eu tenho que escolher uma dessas equações e isolar uma incógnita nela. Vamos supor, eu peguei primeiro a uma. Eu vou pegar primeiro a equação 1. A equação 1 é essa daqui, ó, x mais y igual a 2. Aí nela, gente, eu vou sempre isolar uma incógnita. O que é que significa isolar essa incógnita? É deixar ela sozinha de um lado da igualdade. Então, nesse caso, eu vou isolar o x. Isolar o x ou o y não vai mudar, não, viu? É do mesmo jeito. Então, vai ficar assim, 2. Esse y não pode ficar aqui. Eu tenho que mandar ele para o outro lado. Eu vou mandar ele como, hein? Se ele está positivo. Negativo. Muito bem, tá vendo, ó? Aqui, ó. Então, o x, gente, é isso daqui, ó. X eu tô reescrevendo, preste atenção, como sendo 2 menos y. Beleza. Aí eu fiz primeiro o isolamento. Como o método é da substituição, na outra equação que eu não fiz nada até agora, que é nessa daqui, x menos y igual a 1, eu vou substituir, porque o método é da substituição. Então, olha, na anterior, eu reescrevi o x como sendo 2 menos y. Aí, nessa daqui, ó, gente, no lugar do x, eu vou botar isso aqui, ó. 2 menos y, tá vendo? Foi no lugar do x. E aqui vai ficar menos y, porque eu só estou repetindo, igual a 1, olha. Tá vendo? Aí agora, gente, quanto é que dá menos y com menos y? Isso aqui vai dar quanto?
Zero. Zero, ó, quando os sinais estão iguais. Positivo. No caso, eu lembro, os sinais estão iguais, a gente repete o sinal e soma, não é isso? Os dois? Menos 2y. Muito bem, então vai ficar, ó, 2 menos 2y, tudo isso igual a 1. Vê se todo mundo entendeu até agora, isso que a gente fez, ó. Menos y com menos y deu menos 2y, porque a gente lembra que quando os sinais estão iguais, a gente repete o sinal, tá certo? Não vai fazer jogo de sinal porque não é multiplicação. E nenhuma divisão. Aí a gente só repete o sinal e soma aqueles carinhas que estão lá. Eu tenho um y com outro y, dá 2, né? Porque aqui na frente é a mesma coisa de ter 1. Tá vendo? Agora vai ficar assim, ó, deixando menos 2y de um lado, esse 2 vai passar como para o outro lado? Esse 2 tá aqui, ó, sozinho. Ele passa como? Quem arrisca dizer? Ele passa menos 2y. Negativo. Ou menos Isso. 2, no caso. Isso. Então fica menos 2y igual a 1 menos 2. Quanto é que dá isso? Menos 1. Isso aí, muito bem, menos 1. Vai ficar aqui, menos 1. Como não pode, gente, ficar negativo, o que eu preciso fazer, que eu comentei com vocês na aula passada, é multiplicar por menos 1. Muito bem, em ambos os lados. E aí, multiplicar por menos 1 é só mudar os sinais. Então, fica 2y igual a 1. Deixando o y de um lado, o 2 vai passar como mesmo? Pro outro lado? Dividindo. Muito bem, dividindo, ó, tá vendo? Então, y vai dar 1 sobre 2, ó. Tá vendo? O mesmo valor que deu lá em cima, tá vendo, ó? O mesmo valor, porque a gente aqui só mudou o método, mas o sistema de equações é o mesmo. A gente encontrou o y, aí agora, por último, vai fazer o mesmo processo do outro, só que aí você volta para essa daqui, tá vendo, ó? X é igual a 2 menos o valor do y. O y, nesse caso, é 1 sobre 2. Aí o mesmo processo que Milena disse pra gente, ó. Bota o 1 aqui e faz o método da borboleta, ó. 2 vezes 2 dá 4. Sempre que eu tenho duas frações se somando ou se subtraindo, eu uso aqui no curso o método da borboleta, viu, gente? Eu evito o MMC. Aí repito o sinal que está aqui e faço 1 vezes 1 dá 1, dividido pela multiplicação dos dois de baixo. 1 vezes 2 dá 2. Então vai ficar 4 menos 1, 3. 3 dividido por 2. O mesmo valor que deu aqui, tá vendo a solução? 3 por 2, 1 sobre 2, ó, tá vendo? Porque eu só mudei o método, mas o sistema de equação é o mesmo. Me digam aí se vocês entenderam ou se ficou muito complexo, muito complicado, muito doido. Me deem um feedback. Rosana já botou... Okay. Deu para entender, menina? Isabela, me diz aí, Isabela. Maria Isabela. Entendeu, né? Muito bem. Laísa, tudo ok, Laísa, até então? Tudo ok. Ok, né? Pronto, ok. Rani deu ok também? Sim. Muito bem, show. Victoria, e aí, Victoria, muito complexo. Tu acha que dá para levar, para acompanhar? Tá tudo misturado aqui. Tá, né? Pronto, Victoria, mas quando você reassistir a aula passada, anterior, você vai ver que tudo vai se conectar muito mais, viu? Aham. Certinho? Aí não fique desanimada, não, nem desesperada, não, viu? Que é normal. No começo, tipo, mesmo, fica bem misturada as coisas, mas depois eu te garanto que vai fazer sentido, viu? É porque a gente começou a álgebra agora. Ele começou a álgebra na semana passada, viu? Uhum. Mas não, ainda, essa que é a segunda aula de álgebra ainda, então dá para você acompanhar de boa, viu? Tranquila, fique sossegada. Vamos lá então, né, gente? Ó, resolvemos essa. Agora, o que é que eu vou fazer? Ó, vejam só. Eu vou resolver esse segundo sisteminha aqui, tá vendo? Mas para isso aqui, deixa eu abrir uma outra folha aqui, gente, rapidinho, só para eu poder conseguir aqui, ó. Deixa eu abrir uma outra folha e puxar ela para cá, ó. Pronto, muito bem. Vou puxar ela para cá, beleza. Porque aí eu vou pegar isso daqui, tá vendo? Para a gente resolver lá. Porque o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês que nem sempre o da adição... Porque, ó, vocês preferiram qual? Vocês preferiram soma e subtração ou substituição do método? Qual desses que vocês preferiram? Substituição, tu preferiu, foi? Uhum. Eu lembrei que uma vez, eu lembro que o professor de matemática me ensinou isso, eu acho que no 7º ano. Foi, isso mesmo, que ainda aprendi no 7º ou 8º ano, mais ou menos. Eu também prefiro substituição,
Ana Rosenda, depende do caso. Rosenda, também acho que depende do caso, mas o que eu mais prefiro é o substituição, acredita? Eu acho que ele é muito, como é que eu vou dizer? Ele é muito, assim, coringa, sabe? E isso, justo, a maioria dos professores ensina mais por substituição mesmo. Porque por soma e subtração, às vezes o aluno não entende, sabe? Porque assim, ele é mais intuitivo, justo, né? Até porque a gente já tá mais acostumado, né? Mas vocês vão ver também que não tem muito segredo, não, viu? Deixa eu fazer aqui agora, ó. Então, eu vou fazer, gente, por substituição, tá? Todos eles. Né? Porque, ó, se a gente fosse fazer por soma e subtração, qual seria o meu intuito aqui? Era tentar remover uma dessas incógnitas. Aí, por exemplo, vamos supor que eu queira remover o x. Aí, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar o de baixo pelo inverso do de cima. Não entendi, professor. Em cima, tu não tem 2x positivo, então, embaixo, tu vai ter que multiplicar a equação todinha por menos 2. Sabe? Por isso que eu acho meio complexo fazer por soma e subtração, gente. Eu prefiro fazer logo por substituição, porque é assim, ó. Então, por substituição ficaria, essa é a primeira equação, essa daqui é a segunda equação, tá certo? Então, olha, na primeira equação, eu vou ter que isolar uma incógnita. A primeira equação é 2x mais y igual a 6. Agora, cuidado aqui, meninas. Vocês só vão isolar a incógnita que está mais simples. Na concepção de vocês, quem é mais simples? O 2x ou o y que está sozinho? O y, muito bem, porque ele está sozinho, tá vendo, meninas? Então, ele é mais simples. Então, eu vou deixar ele de um lado da igualdade, e esse 2x que está positivo, adivinha como é que eu vou passar ele para o outro lado, se ele está positivo, olha. Passo ele como para o outro lado? Muito bem, negativo, menos 2x. Aí, ó. Feito, gente. Tá vendo? Na primeira equação, não tem mais o que fazer, não, poxa. Agora eu vou ter que correr para a segunda equação, ó. E nessa segunda equação, eu tenho que ela é 3 mais 3, x mais 3y igual a 9. Perceba que eu estou passando bem devagarzinho, estou engatinhando mesmo, para ninguém se perder. Mas daqui a pouco, se segurem, porque o trem ele vai correr, viu? Segurem que o trem ele vai correr. Do mesmo jeito como a gente começou a aritmética. Vocês já estavam mais do que acostumadas, né? Que o professor ele começa bem devagarzinho, bem lentinho, mas depois o carro corre, aí, meu filho, quando o carro do boi corre, aí a gente tem que correr atrás dele, viu? Vocês perceberam que a gente deu uma bela de uma corrida. Aqui é porque ainda a introdução à álgebra, eu não quero travar ninguém, não quero deixar ninguém assim desesperado ou, meu Deus, chocar todo mundo aqui. Não, eu quero que, muito pelo contrário, vocês entendam e percebam o quanto que isso é simples, mas que só precisa treinar, tá? Eu não quero impactar ninguém negativamente. Então, vamos lá. Ó. Nessa daqui, o que é que eu vou botar no lugar do Y? Me digam aí, o que é que eu vou botar no lugar do Y nessa segunda? Vou botar o 2 quê? menos 2x. Muito bem, então vai ficar assim, ó, x mais 3, que multiplica o y, tá vendo, gente? Como o 3 está multiplicando ele e o y é muita coisa aqui, vou botar 6 menos 2x. Tudo isso daqui igual a 9, massa. Ei, show. Bora lá agora para a gente só meter o farrapo aqui, vai ficar x mais, olha, aqui agora, gente, lembra que aqui eu resolvo, como é que eu faço para me sair dessa situação aqui, ó? 3 vezes 6 menos 2x. O que é que eu faço com esse 3? Quem lembra? Eu acho que é distributiva, que você vai multiplicar o Muito 3 bem. pelo 6. Muito bem. Distributivo que a gente chamou na semana passada de chuveirinho também, que é a mesma propriedade. Então vai ficar, olha, 3 vezes 6 dá 18, vou responder até em roxo, tá? E aqui vai ficar 3 vezes menos 2x. Primeiro eu faço o jogo de sinal, o 3 está positivo, então fica mais com menos. Menos 3 vezes 2x dá 6x, porque eu falei para vocês que letra só opera com letra, número só opera com número. Se tem a letra, repete ela. Aí tudo isso daqui, voltando para o pincel vermelho, tem que ser igual a 9, a 9. Aí vai ficar assim, né, Rosenda? Olha, Rosenda, quanto é que vai dar x menos 6x? Quanto é que dá isso?
Muito bem. Então, vai ficar menos 5x mais 18 igual a 9. Deixando menos 5x de um lado, gente, o 18 que está positivo passa negativo. Então, fica menos 5x igual a 9 menos 18. Dá quanto, gente? Isso, 9 menos 18. Tem um 9, devo 18. Muito bem, vai ficar menos 9, ó. Aí o que eu vou fazer? Vou multiplicar por menos 1 ambos os lados, porque a letra não pode ficar negativa, vai ficar assim, ó. 5x igual a 9. Deixando o x de um lado da igualdade, o 9 está multiplicando, passa dividindo. Acabou o valor do x. Mas terminei de resolver o sistema todo ou falta alguma coisa? Se falta, falta o quê? Resolver o X, né? Oh, Muito bem, não, o y. o Y. Muito bem, isso aí. Agora a gente vai resolver ele, ó, jogando aqui, voltando, ó. Y é 6 menos 2 vezes o x. Olha o x, quem é? 9 sobre 5. Multiplicação ali de fração, a gente já viu. Só multiplica o de cima, viu? 2 vezes 9 dá 18 sobre 5. E agora, como é que eu saio disso daqui, hein? Pelo amor de Deus, pela Volta misericórdia. aí, Fabrício, que eu dei uma perdida. Aonde? Foi? Logo aí, quando você foi resolver o Y, que você voltou, né? Aí eu me perdi. Aqui, pronto. Isso, porque, ó, Laísa, quando eu encontro o X ou o Y, quando eu encontro a primeira letra, eu preciso voltar para a primeira equação, que foi essa daqui, tá vendo? A primeira coisa que eu isolei. Lembra que a primeira coisa que eu fiz foi isolar uma incógnita? Aí eu preciso voltar para ela, que foi essa daqui. Como eu isolei o Y, ou seja, eu deixei ele de um lado da igualdade, eu preciso retornar para essa equação, que foi a primeira que eu trabalhei. Aí, olha só, no lugar do x, a gente encontrou que o x valia 9 quintos. Então, no lugar do x aqui, Laís, eu botei 9 quintos, tá vendo? Então, vai ficar 2 vezes 9 quintos. Até isso aqui, tu conseguiu entender agora? Agora sim. Agora foi, né? Aí aqui, Laís, o que foi que eu fiz? Ó, embaixo desses dois seria a mesma coisa de ter o 1. Aí eu repeti o 6, porque não tenho o que fazer com ele aqui agora, e fiz a multiplicação. 2 vezes 9 deu 18, e 1 vezes 5 deu 5. Aí agora aqui, gente, embaixo do 6, quem é que tá aqui que não tá aparecendo? Me digam aí. Todo número inteiro, qual é o denominador dele? Muito bem, 1. Isso, e aqui agora eu vou fazer pelo método da borboleta, viu? Vai ficar 6 vezes 5 dá 30. Repito o sinal, 18 vezes 1, 18. E embaixo aqui, ó, eu vou botar 1 vezes 5, que dá 5. E agora vai ficar 30 menos 18 dá 12, 12 sobre 5. Acabou. Temos o valor de x e o valor de y, tá vendo? Solução, se eu quisesse ainda deixar mais chiquezinho, seria 9 quintos, ponto, vírgula, 12,5. Porque aí eu separo muito bem a solução. Acabamos. Massa, né, gente? Sistema de equações é muito bom. Aí agora é que a gente começa, ó, a ver a matemática, né? Agora a gente já tá, olha, com a matemáticazinha mais do jeito que a gente conhece mesmo, né? Desde o tempo de escola. Ó, agora a gente tá trabalhando aqui, que de fato pode cair no Enem, viu? Fácil, difícil, né, Milena? Mas eu sei que vocês vão ser capazes de resolver tranquilamente, viu? Vou liberar umas questõezinhas para vocês irem fazendo, fiquem tranquilas em relação a isso. Vou passar, viu, gente? E não foi, velho, diga aí, pelo amor de Deus. E agora, olha só, a gente precisa, agora a gente vai resolver essa equação aqui, ó. Povo lindo, ó. Tenho esse sistema de equações. Aí, olha só, vou fazer pelo método da substituição. Então, o primeiro passo, ó, na primeira equação, certo? Que é a equação x mais y igual a 10. O que é que eu preciso fazer mesmo? Qual é o primeiro passo? Eu vou escolher uma para poder isolar e a Isso. outra eu passo para o outro lado. Muito bem, perfeito. A gente vai isolar quem aqui primeiro? Vocês querem isolar quem? O X. Muito bem, vamos isolar o x, ó. Então, botando o y para o outro lado, ele passa como? Negativo. Muito bem, negativo. Aqui, ó, o valor do x. Pronto, isolamos. Agora precisamos ir na segunda equação, que foi aqui faltou. Eu vou até botar aqui em cima, que talvez fique bem grande, viu? A resolução. E eu vou anotar a segunda, ó, 20x
mais 5y igual a 140, beleza. Aí vai ficar 20 vezes, quem é x mesmo, que vocês já me disseram aí? 10 menos y. Muito bem, isso aí. Vai ficar... Esse 20 foi porque somou ali, foi 10 mais 10? É porque aqui, ó, Milena, ó, perceba aqui, ó, porque na segunda equação, o x estava assim, tá vendo, ó, 20x, ó, aí eu só repeti, tá vendo, ó, 20x, entendeu? Vai ficar 5 vezes o y igual a 140. Aqui é distributiva, né, meninas? Aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui, ó. Aqui não é distributiva, ó, vai ter que fazer esse vezes esse, e depois esse vezes esse, ó. Quanto é que dá 20 vezes 10? 200. Muito bem, 200. Quanto é que dá 20 vezes menos y? Quanto é que dá isso? 20 vezes menos y? Ninguém. Vai ser 20 menos y. Calma. Menos 20. Eu tô. 20 y negativo. Isso aí, muito bem, ó. Menos 20y, tá vendo? Ó. Aí tudo isso aqui mais 5y igual a 140, beleza? Aí agora, ó, perceba aqui. Esse 200 não dá para operar com ninguém desse lado, porque todo mundo tem letra, e só ele que não tem. Agora a gente vai ter que operar, gente, esses dois carinhas aqui, tá vendo? O menos 20y mais 5y. Olha, eu disse para vocês que pegou duas coisas que estão com sinais diferentes, tem que fazer o estudo desse sinal. Vamos lá, o primeiro está negativo, o segundo está positivo. Olha, quando os sinais estão diferentes, eu vou somar ou vou subtrair? Subtrai e conserva o sinal do maior número. Muito bem, o maior, nesse caso, seria o 20, né? Aí fica menos, ó. Fica menor. E agora eu vou fazer 20 menos 5. Oi. Quando você fez a distribuição do 20 ali, vezes o valor do x, não Certo. conserva o do maior número, não, é o sinal, nesse caso? Não, nesse caso não, viu? Ah, entendi. Tranquilo? Agora só aqui que a gente vai, ó, aí vai ficar 20 menos 5 dá 15, né? Isso vai ficar menos 15, e só repito o y, tá vendo, ó? Aí fica menos 15y ali, ó, coisa boa. Menino, vamos que vamos, ó. Menos 15y, tudo isso daqui igual a 140, ó. Massa. Agora, ó, deixa eu tirar o zoom, que agora a gente dá para resolver aqui, ó. Vai ficar, então, gente, deixa menos 15y de um lado, porque eu tenho que isolar esse cara, deixo o 140 do outro lado, e esse 200 que está positivo, eu passo ele negativo, ó. Aí vai ficar aqui, gente, o mesmo passo. Vocês vão perceber que matemática é só repetição, ó. 140 menos 200. Faço o estudo do sinal. Primeiro é positivo, segundo é negativo. Sinais, quando estão diferentes em soma e subtração, eu vou subtrair e manter o sinal do maior. O maior é o 200, e o 200 está negativo, então o resultado dá negativo. Então vai ficar 200 menos 140, isso aqui dá 60. Então vai ficar 60 negativo. Aí, ó, volto para cá novamente e vai ficar assim, ó, menos 15y igual a menos 60. Não dá para a letra ficar negativa, gente. Então, eu multiplico por menos 1, que significa o quê? Só mudar os sinais, viu? Fica 15y igual a 60. Deixando o y de um lado da igualdade, o 15 está multiplicando, passa dividindo. E 60 por 15, olha que coisa boa. Dá exatamente 4. Temos aqui o primeiro valor. Y igual a 4. Terminamos? Não, vamos voltar para descobrir o valor de x. Ou de y. Muito Não, de bem. x mesmo. X, muito bem. Aí x tem que ser 10 menos o valor de y, que é 4. Ó, x, quanto é? 6. Eita, sisteminha boa da zorra, né, gente, de resolver? É muito repeteco, né, velho? É repeteco demais. Professor, isso aqui a gente vai precisar para quê, hein? Para que diabo a gente vai precisar disso? Para quando a gente entrar em função do primeiro grau. Função do primeiro grau, lei de formação, a gente precisa muito, viu? Por isso que eu tenho que garantir que vai estar todo mundo craque aqui, para todo mundo acompanhar função do primeiro grau. Se não conseguir isso, não acompanha a função do primeiro grau, a lei de formação. Deixa eu passar, agora eu quero que vocês, sozinhas,
tentem resolver essa equação aqui, ó, esse sistema aqui, e me digam a resposta que vocês vão encontrar. Tá certo? Vou mutar aqui só para não atrapalhar e eu vou dar 4 minutos para vocês fazerem. Então, 6h57 eu venho aqui, beleza? É, Vitória. Mas para o Enem a gente vai precisar, Vitória. Não tem pra onde correr, não, vai. Quem for terminando, pode ir mandando. Opa, agora sim, foi correto. Quem for terminando, gente, pode ir mandando no chat, viu? Só para eu ir conferindo aqui se está certo ou se está errado. Certinho? Ó, a Rosana já concluiu. Muito bem, Rosana.
Mais alguém, além de Rosena, conseguiu fazer? Pronto, vou esperar só mais um minutinho, viu, Anne? Vamos lá, povo lindo, vou ter que corrigir, viu? Para poder dar tempo da gente terminar aqui o nosso planejamento, o vídeo de hoje. Olha só, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou separar uma equação, certo? Ó, eu posso pegar tanto a primeira quanto posso pegar a segunda. Eu gosto sempre de começar pegando aquela que é mais simples. Na concepção de vocês, a mais simples é a primeira ou a segunda equação? Olhando, batendo o olho aqui, quem é mais simples? A segunda, muito bem. Então, eu vou pegar ela, tá vendo, Rosena? X menos 5y igual a 2. Tá vendo? Aí, nela aqui, é que eu vou fazer agora o isolamento. Aí, eu vou isolar a incógnita que tá mais simples. Nesse caso, é a x que tá sozinha. Então, fica x igual a 2 mais 5y. Com esse valor aqui agora, eu vou na primeira, tá vendo? Não existe ordem correta, gente. Você pegar a ordem que você quiser, tá? Porque o sistema de equação vai ter que dar sempre o mesmo valor. Então, fica 2x mais 3y igual a 4. Essa daqui é a segunda, a primeira equação. Aí, nela agora é que eu vou substituir esse x, tá vendo aqui? Então, vai ficar 2 vezes 2 mais 5y, tudo isso mais 3y igual a 4. Vai ficar agora, faz aqui a distributiva. 2 vezes 2 dá 4. 2 vezes 5 dá 10. E repete o y, porque não tem o que fazer. Mais 3y igual a 4. Preste atenção aqui, viu? Volta todo mundo, se liguem. Agora, ó, repito o 4 que está aqui. 10y mais 3y. Isso aqui vai dar 13y igual a 4. Deixando 13y de um lado da igualdade, o 4 que está positivo, eu passo ele para o outro lado negativo. Então, 13y será igual a 4 menos 4, que dá 0. A y aqui, gente, nesse caso, será igual a 0 sobre 13, porque o 13 estava multiplicando, passa dividindo, então esse y aqui só pode ser 0, porque, gente, se não tem nada, divide para 13 pessoas, cada pessoa fica com nada do mesmo jeito, tá vendo? Então, com esse y aqui agora, a gente pode voltar aqui no x e resolvê-lo. X é igual a 2 mais 5y. Então, fica 5 vezes 0. 5 vezes 0 dá 0, porque todo número multiplicado por 0 é 0. 0 mais 2 dá o próprio 2. Então, aqui eu tenho a solução da equação. Tá vendo aqui, gente? Ó, eu tenho que o x vai ser igual a 2 e o y vai ser igual a 0, como a Rosana já havia falado pra gente. Tá vendo ali? Bem tranquilão, né, gente? Agora, ó, se liguem, por quê? Nem sempre vai estar tudo bem explicado, vai estar sempre sistemas simples assim, não, viu? Muitas vezes a gente vai se deparar com sistemas complexos, como é o caso desse daqui. Percebam que nós temos 3 equações e temos 3 incógnitas, porque agora nós temos que determinar o valor de x, de y e de z. Então, agora eu tenho aqui um sistema que a gente chama de sistema 3x, ou que a gente chama de 3x3. Tá certo? Então, gente, no 3x3, olha só como é que eu faço para resolver. Sempre é assim, ó, eu sempre faço pelo método da substituição, tá? Então, vejam aqui o que é que eu faço. Eu pego a equação mais simples. Nesse caso, qual é a equação mais simples, gente? A primeira, a segunda ou a terceira equação? Quem é mais simples dessas três? Eu acho que é a primeira. Muito bem, a primeira. Então, eu vou pegar essa primeira, tá vendo aqui, gente? Ó, que é x mais y igual a 0. Eu vou escolher alguma letra para isolar. Então, vamos supor, vou escolher aqui aleatoriamente o y, por exemplo. Ó, vou escolher o y para isolar.
Então, o y vai ficar 0, o x passa para o outro lado negativo, então y é igual a menos x. Isso aqui foi a substituição, foi o isolamento que eu fiz na primeira equação. Beleza, trabalhei a primeira equação, professor, já, perfeito. Agora eu vou trabalhar a segunda equação, tá vendo? Ó, aí aqui já não existe mais ordem de simplicidade. Na verdade, a mais simples seria a segunda mesmo, né? Então, eu vou pegar ela, ó, 2x mais y mais z igual a 0. Aí, nessa daqui, eu vou substituir o que eu fiz na primeira, deu para entender? E você vai substituindo, gente. Então, vai ficar assim, ó, 2x mais o valor de y, que nesse caso é menos x, mais z, tudo isso igual a 0. Olha aqui, gente, ó, 2x menos x. Isso aqui vai sobrar só x. Tudo isso daqui igual a 0. Agora, se liguem. Na equação anterior, quem eu mandei para o outro lado? Eu mandei o x ou mandei o y? Na equação primeira. Na primeira. Y. Então, muito bem. Então, nessa daqui eu vou ter que mandar a mesma incógnita, ó. Como nessa eu mandei o y para o outro lado, porque eu eu mandei o x para o outro lado, porque eu isolei o y. Nesse daqui eu vou ter que fazer do mesmo jeito, ó. Mando para o outro lado, tá vendo, ó? Ó. Aí, trabalhei a primeira, trabalhei a segunda, adivinha agora o que é que eu vou fazer? Vou trabalhar quem, ó? A terceira, que é a que tá faltando. Terceira equação, trabalhando ela. 4x mais 3y mais z igual a 0. Então, agora eu vou substituir, ó. 4 vezes x, não tenho, mais 3 vezes y, só que quem é y? Da anterior, da primeira. Menos x. Mais o z, só que quem é o z? O z é menos x. Tudo isso igual a 0. Olha aqui agora, gente, eu vou ficar assim, ó. 4x mais com menos 3x menos x igual a 0. Olha, gente, como é que vai ficar aqui? 4x menos 4x igual a 0. Olha, eu vou chegar em 0 igual a 0. Beleza. Ei, quando eu chegar nessas igualdades assim, a gente vai dizer que esse sistema aqui, meninas, é um sistema possível e indeterminado. O que é que significa possível e indeterminado? É que esse sistema tem várias soluções. Então, se a equação te pedir, se a questão te pedir a solução, seria assim, ó. Como foi o x que deu 0, 0, eu coloco x, o y deu menos x e o z também deu menos x, tá vendo? A gente vai escrever aqueles caras em função da incógnita que a gente isolou. Não tem mais o que fazer. Pois é, Victória, tá vendo? Socorro. Mas não se preocupem não, gente, que no caso de um Enem da vida, os sistemas que vão aparecer são sempre os sistemas possíveis e determinados, que foram esses sistemas que a gente viu aqui, tá vendo? Ó? Que tinha um valorzinho perfeito para o x, tinha um valorzinho perfeito para o y, mas eu peguei essa questão para mostrar para vocês que existem sistemas que não são tão simples como a gente está acostumado. Tá certo? E é natural isso aqui acontecer. Só para caso vocês peguem uma questão dessa, vocês não se desesperarem, viu? Porque sim, pode acontecer, viu? Deixa eu passar aqui para a próxima, porque o que é que vai interessar para a gente agora? Como é que o Enem vai cobrar isso, Victória? Vai me cobrar assim, ó, com um textinho. Eu vou ter que escrever esse textinho em forma de sistema de equação. Ó, aqui para vocês entenderem, prestem atenção, viu? Contextualizado, muito bem. Ó, porque faltam só 10 minutinhos para a nossa aula acabar. Então, em 10 minutinhos, a gente tem que aprender essa parte aqui de contextualização. Ela fala assim, em uma rua, André observou que havia 20 veículos estacionados. Dentre eles, nós tínhamos motos e nós tínhamos carros. Tínhamos motos e tínhamos carros. Ao abaixar-se, ele conseguiu visualizar no total 54 rodas. Qual é a quantidade de motos e de carros estacionados na rua de André? Ó, com calma, vamos lá. Perfeito. Tenho aqui dois, olha só, os meus problemas, ou melhor, os meus objetos estudados são dois, motos e carros. Então, o que é que eu vou fazer, Rosa? Na primeira coisa, representar esses caras em forma de letras. Eu gosto de fazer o quê? De chamar esses caras
pela inicial deles. Tá vendo aqui? Pois é, né, Laís? É muita falta do que fazer. E aqui embaixo ainda vai ter quilo de bolo e de comida, enfim. Mas vamos lá. Moto não começa com M, Laís. Então eu vou dizer que as motos, o número de motos vai ser representado por M. E o número de carros vai ser representado por C. Eu quero que vocês me digam, se eu pegar o número de motos e somar com o número de carros, tem que dar quantos veículos no total? 20. Muito bem, 20, tá vendo? Ó? Então eu tenho que escrever assim, ó. Por quê? Eu tenho 20 veículos no total. Esses veículos são motos e carros. Então, motos estou representando por M, carros estou representando por C. Então, se eu somar o número de motos com o número de carros, tem que dar 20. Agora, quando ele se abaixou, ele conseguiu visualizar 54 rodas. Eu quero que vocês me digam, quando nós estamos falando de moto, quantas rodas a moto tem? Uma moto tem? Uma. Quantas Duas. rodas? Duas, muito bem. E carro, quantas rodas que tem um carro? 4. Muito bem, 4. Então, olha, cada moto, se liguem, cada moto tem 2 rodas, cada carro tem 4 rodas. Então, eu posso escrever da seguinte situação, olha, 2 rodas por moto. Então, esse por eu vou trocar pela multiplicação e moto eu estou representando por M, então 2 M's é o número de rodas. E aqui, carro, vai ficar 4 rodas por carro, então é 4C. Aí eu quero que vocês me digam, quando eu pego o número de rodas da moto e somo com o número de rodas do carro, tem que dar quantas rodas no total, que a André disse? 54. Muito bem, tá vendo aqui? Aí eu tenho essas duas equações, ó, que se tornaram o mesmo sisteminha que a gente vinha resolvendo lá em cima, ó. Tá vendo? Bora fazer por substituição entre a primeira e a segunda equação. Quem é mais simples, a primeira ou a segunda? Primeira. Muito bem, aí nessa primeira equação, M mais C igual a 20, eu vou isolar algum deles. Eu vou isolar, por exemplo, M, tá? Ó, então, M vai ser igual a 20, o C tá positivo, passa como o C? Negativo. Muito bem, tá vendo? Ó, então, eu tenho que M é igual a 20C. Agora, a gente tá aqui, ó, na segunda equação, eu vou pegar 2M mais 4C igual 54, e eu vou substituir esse cara aqui. Vai ficar 2 vezes o M, que é 20 menos C, ó. Mais 4C igual a 54. Faz a distributiva, né, aqui, meninas, ó, 2 vezes 20 dá 40, 2 vezes C dá menos C, 2 vezes menos C, perdão, dá menos 2C. Mais 4C igual a 54. Deste lado da igualdade, quem dá para a gente operar aqui? Fabrício, Oi. no caso, o menos 2C sempre vai dar prioridade para quem está dentro do parêntese, no caso do sinal, né? Tipo, quando é letra. Na verdade, você vai fazer o jogo do sinal aqui, tá vendo? Ó, quando você fizer, como o 2 está multiplicando, aí tem que fazer o jogo de sinal. Então, vai ficar mais com menos, dá o quê, ó? Menos, é verdade. Menos, muito bem, tá vendo? Beleza? Deixa eu apagar isso aqui, ó. Aí, ó, Rosana disse, dá para operar o C. Vai ficar, Rosana, quanto é que dá? Menos 2C mais 4C. Quanto é que dá ali, gente? Muito bem, 2C, ó. Mais 40 igual a 54. Deixando 2C de um lado da igualdade, o 40 tá positivo. Olha, negativo. Então, 2C, gente, só pode ser igual a 54 menos 40, que dá 14. Então, C só pode ser 14 sobre 2. Ó, a quantidade de carros dá 7, porque metade de 14 milênios é 7. Olha que perfeição. Agora, com esse valor, a gente volta lá no outro, tá vendo? Ó, aqui, ó. Para descobrir o número de motos. Motos é 20 menos 7, que dão 13 motos. Acabou, tá vendo? Ele está perguntando qual a quantidade de motos e de carros estacionados na rua de André. Carro tem 7, moto tem 13. E a gente, muito difícil fazendo assim, bem calminho, bem tranquilo. Me digam aí. Ou deu até para desenrolar? Deu pra Não é difícil, mas é porque acaba misturando as letras, assim, acaba ficando um pouco confuso. Mel, por isso que vocês vão precisar, como é que eu vou dizer? Vocês vão precisar, tipo,
treinar muito, porque isso daqui vocês precisam treinar muito a visão para vocês não se confundirem, tá certo? Então, as questões que eu vou passar, vocês vão ter que fazer todas, vocês vão tirar tanto dúvidas comigo, quanto dúvidas com a monitora também, tá certo? Porque contextualizado, meu Deus, tem que treinar demais. Só que, ó, Rosena, tem que tomar cuidado na seguinte: a galera que tá com dúvida na resolução do sistema puro, eu vou botar questões também, viu? Só mesmo de resolva o sistema de equações, um negócio bem direto. Porque a galera precisa praticar isso, gente. Não tem para onde correr, tem que praticar. Tá certo? Beleza? Tem para onde correr, não. Às vezes eu acho que eu tenho TDAH igual a Gabi. Ela já falou que tem TDAH, né? Já sim. Às vezes eu começo a pensar, porque não é possível. Eu posso ver ela 3 vezes. Eu sempre vou estar com dúvida. E eu posso entender, sabe? Eu entendo as suas aulas. Mas quando eu vou fazer, parece que eu esqueço tudo. Victória, aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que tentar arranjar estratégias para que a gente possa driblar o TDAH, porque o déficit de atenção, ele tem muito disso, sabe, Victória? De pregar muita peça. Aí o que a gente precisa fazer? A gente precisa ter muita estratégia para tentar driblar. Quando a gente fala driblar, Victória, a gente não está dizendo assim, se livrar dele não, porque não existe isso. Você sabe disso, né? Não existe, na verdade, não existe cura para o que não é doença, né? A gente até costuma dizer isso. Então, a gente tem que saber, tipo, ter estratégia para a gente, pelo menos, driblar, ou seja, ter parte ali, conseguir absorver alguma coisa. Eu lhe garanto o seguinte, Victória, o que você absorver da aula hoje, já lhe garanto que vai lhe ajudar muito no seu dia a dia, viu? O método do jogo da velha, eu nunca mais esqueci depois que eu aprendi. Não foi? Ei, mano. Nunca tinha ouvido falar. Nunca. Aí eu saí falando pra todo mundo em casa: vó, a senhora sabia desse método? Eu sei. Então agora. Porque eles não entraram na minha cabeça. Mas depois do método do jogo da velha, eu tô fazendo tudo, pra tudo. Ei, fica massa, não fica? Ei, normal, eu não consigo. Não entra na minha cabeça. Muito bem. Isso é um método, como eu tô dizendo, Victória. É um método que a gente usa pra driblar o TDAH, tá vendo? Aí eu enganando ele, tá vendo? Tá vendo? Ei, é isso, velho. A gente vive de enganação. Minha vida mudou depois disso. Gente, mas ó, é isso. Povo lindo. Oi. Pronto, muito bem. Show. Gente, olha só, povo lindo, vou liberar vocês, tá certo? Porque agora eu vou ir para a segunda turma, que é a turma avançada, tá certo? Foi um prazer. Se precisarem de ajuda, falem comigo.